batismo. O batismo nada mais, nada menos é do que uma simbologia do homem em que ele se arrepende da sua vã maneira que vive e diz para os homens que a partir daquele momento ele vai ter uma nova vida, uma nova pessoa, deixar as obras que faziam antes e passar a fazer as obras que agradam a Deus. Pai, aleluia. Eu vejo o meu pai, eu tenho um exemplo dele, quando pregaram o evangelho a ele ouviu o evangelho. Meu pai era uma pessoa, vamos dizer assim, católica ao extremo, e teve muitos anos ele saía de Santa Maria da Serra e ia até Pirapora a pé. Era aquelas pessoas que passavam o ano com a barba crescida, pagando promessa, só raspava no dia de ir a Pirapora. E quando ele ouviu o evangelho do Senhor, que ele sentiu o desejo que tinha que mudar, até a véspera do batismo dele, poucas semanas dele se batizar, e ainda não conseguia largar do vício do cigarro, que era o que estava atormentando ele. Só que às vezes, se ele fosse olhar por ele mesmo ou por aqueles que falavam dele, ele até hoje não tinha se batizado. Mas eu vejo assim, irmão, que quando a gente coloca um desejo, vocês ainda que estão aí seguindo esse caminho, e a partir do momento que você coloca um desejo de aproximar do Senhor e tomar-se uma decisão, porque parte de nós, irmão, é certo que a Bíblia do Senhor fala que não é nem por força e nem por violência. Não é nós que vamos assim convencer ninguém, e até mesmo Deus, Ele não força ninguém. Mas no momento que a gente decidimos, pode ter a certeza que o Senhor Ele pega nas nossas mãos e Ele nos sustenta. Meu pai, ele foi nos dias de se batizar, ele estava preocupado, porque há poucos, ou seja, há muitos quarteirões ou há muitas quadras onde uma pessoa acendesse um cigarro, aquele cheiro parece que vinha até ele e torturava ele grandemente, ao ponto dele não saber o que fazer, ficava até louco. Às vezes ele via bituca de cigarro no chão e um desejo grande em pegar aquela bituca e fumar. E chegando os dias do batismo, ele já estava até disposto, até mesmo pensando em não se batizar, porque ele não conseguia assim se libertar do vício de cigarro. Mas uma vez ele estava numa igreja, num culto, num congresso, e antes de finalizar aquele culto, o pregador parou a mensagem onde estava e disse que um anjo estaria visitando ele aquela noite, e com uma anestesia ele estaria aplicando no nariz dele, e a partir daquele dia ele nunca mais iria sentir cheiro ou sentir desejo pelo cigarro. E isso aconteceu. Meu pai, ele fala agora que depois de alguns dias, de alguns tempos para cá, que ele começou a sentir o cheiro do cigarro. A partir daquele dia, se uma pessoa acendesse o cigarro do lado dele, ele não sentia o cheiro do cigarro. Então é assim que Deus faz. Quando temos um desejo de conhecer a Deus e de renunciar aos nossos pecados, Ele nos socorre e pega por nossas mãos. Rapidamente, no livro de Lucas, capítulo 7, eu gostaria de deixar uns versículos que ontem à noite, quando eu abri a palavra do Senhor, caiu justamente nesses versículos que diz assim, no capítulo 7, no verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando
isso viu o fariseu que eu tinha convidado. Falava consigo dizendo: se este for a profeta, bem saberia quem é a mulher que tocou-lhe, pois é uma pecadora. A palavra do Senhor aqui fala, irmão, Lucas relata a história que certa vez um fariseu ele era tido como os crentes da época. Os crentes, aqueles que eram religiosos e que se consideravam pessoas que não tinham pecado. Eles tentavam cumprir assim a lei, a íntegra, ou seja, tudo que a lei predizia, eles tentavam cumprir. E certa vez esse fariseu, que a Bíblia não cita o nome dele, ele fez um convite a Jesus. Que Jesus entrasse à sua casa e que passasse, vamos dizer assim, um dia com ele, que almoçasse com ele. E Jesus assim aceitou aquele convite e entrou na casa desse fariseu. E já sentado na mesa para assim cada um se alimentar, diz a palavra do Senhor que por detrás entrou uma mulher. Acredito que sem que muitos até mesmo não percebessem a entrada daquela mulher. E aquela mulher entrou, se ajoelhou aos pés do Senhor. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher ela chorava muito. E ela trouxe consigo um vaso pinguento. E derramou aquele vaso, aquele perfume aos pés do Senhor. E com seus próprios cabelos ela enxugava as lágrimas que ela mesma molhava os pés do Senhor. E o interessante, irmão, que esse fato, esse ocorrido, trouxe assim, vamos dizer, uma conturbação dentro daquele fariseu ao ele ver aquela atitude, ao ele ver aquela cena. Porque aquele fariseu, ele bem conhecia que aquela mulher era uma prostituta, era ela uma pecadora. E ele pensa consigo mesmo, olha, se esse Jesus que se pronuncia ser o Messias, se ele fosse mesmo um profeta, automaticamente ele teria a revelação de que essa mulher era pecadora e que essa mulher não podia sequer tocar nele, por causa de ela ser uma pecadora. Mas o interessante é que Jesus ele leu o pensamento daquele fariseu e conheceu o que ele naquele exato momento tinha pensado. E ele faz assim uma comparação e diz, chamando a atenção daquele fariseu. Ele falou: eu vou dizer uma coisa para você. Existia um homem que devia uma quantia grande de dinheiro. Existia um outro senhor que devia ao mesmo senhor uma quantia menos de dinheiro. E aquela pessoa que devia bastante, ela não conseguindo assim pagar as suas dívidas, o que ela fez? Ela chegou até a pessoa a qual ela devia e pediu, suplicou assim que aquela pessoa viesse a perdoar a dívida que ela devia, porque era muita e ela não tinha condição de pagar. E aquele homem, compadecendo da pessoa, perdoou a sua dívida. Comparando assim uma pessoa que devia 500 reais, ele perdoou a dívida daquela pessoa. Justamente aparece uma outra pessoa que devia lhe 5 reais. E ele também perdoa a pessoa que devia a ele 5 reais. E essa comparação, irmão, Jesus chega e fala para o fariseu: qual das duas pessoas, aquele credor, ele amou mais? A quem devia 5 ou quem devia 500? Aí aquele fariseu inteligente, por sinal, ele para, pensa e fala: aquele credor, ele amou, mas a quem tinha 500, porque foi a quem mais perdoou. Aí foi aí que Jesus fala, e assim dessa maneira aconteceu. Ou seja, Jesus compara aquela pecadora com aquele fariseu. O fariseu ele se achava que não tinha nenhum pecado ou quase nenhum pecado. Mas aquela mulher, sendo miserável, sendo uma vida pecadora, mas Jesus amou mais aquela mulher por se ter mais pecado. E assim somos nós, irmão.